Saudações, sejam bem-vindos a mais uma aula do estudo sistematizado da doutrina espírita da Casa Espírita Nosso Lar. Hoje vamos continuar estudando o tomo único, módulo 1, Vida no Mundo Espiritual, e vamos tratar no roteiro 3 das sensações e percepções dos espíritos. Na Revista Espírita de dezembro de 1858, temos a seguinte matéria. Em uma de nossas reuniões, pouco depois que São Luís nos transmitiu uma bela dissertação sobre a avareza, inserida em nosso número do mês de fevereiro, um de nossos associados narrou o seguinte fato a propósito dessa mesma dissertação. Estávamos ocupados de evocações numa pequena reunião de amigos, quando se apresentou inopinadamente, sem que o tivéssemos chamado, o espírito de um homem que havíamos conhecido muito bem e que, quando vivo, poderia ter servido de modelo ao retrato do avarento, feito por São Luís. Um desses homens que vivem miseravelmente no meio da fortuna e que se privava não pelos outros, mas para acumular sem proveito para ninguém. Era inverno. Estávamos perto do fogo. De repente, aquele espírito lembrou-nos seu nome, no qual absolutamente não pensávamos, pedindo-nos permissão para vir durante 3 dias aquecer-se a nossa lareira, pois que sofria horrivelmente do frio que eu voluntariamente suportara durante a vida e que, por sua avareza, também fizera os outros suportar. Era um alívio que experimentaria, acrescentou, caso concordássemos com o pedido. Aquele espírito, pois, experimentava a penosa sensação de frio. Mas como a experimentava? Eis aí a dificuldade. A esse respeito, dirigimos a São Luís as seguintes perguntas. Consentirias em dizer-nos como esse espírito de avarento, que não tinha mais o corpo material, podia sentir frio e pedir para se aquecer? Responde São Luís. Podes representar os sofrimentos do espírito pelos sofrimentos morais. Vem outra pergunta, então. Concebemos os sofrimentos morais como pesares, remorsos, vergonha, mas o calor e o frio, a dor física, não são efeitos morais. Experimentariam os espíritos tais sensações? E vem São Luís e responde. Tua alma sente frio? Não, mas tem consciência da sensação que age sobre o corpo. Conclui-se a matéria dizendo: disso parece resultar que esse espírito de avarento não sentia um frio real, mas a lembrança da sensação do frio que havia suportado, e essa lembrança, tida por ele como realidade, tornava-se um suplício. E responde então São Luís: é mais ou menos isso. Fique bem entendido que há uma distinção, que compreendeis perfeitamente entre a dor física e a dor moral. Não se deve confundir o efeito pela causa. Vamos então compreender tudo isso que se passou. Eles relatam que São Luís antes, numa reunião mediúnica, havia passado uma mensagem sobre a avareza. E pouco tempo depois, após encerrada ali a reunião mediúnica, estavam ali as pessoas em volta da lareira para se aquecerem do frio, quando então um espírito que não havia sido evocado, um espírito que alguns conheciam ele quando encarnado, comparece, diz que estava sentindo frio, pede para se aproximar, ficar próximo da lareira e ainda pede mais para retornar nos 3 dias subsequentes, para se aproveitar do calor do fogo da lareira. E se sucede, então, em outro momento, perguntas a São Luís sobre a situação desse espírito. Pelo que São Luís responde, podemos compreender que esse espírito, ele não poderia ter mais sensações do corpo. Isso é fato, porque as sensações de quente e frio são sensações inerentes ao corpo físico. A partir do momento que ocorre o desencarne, ocorre o rompimento dos laços que levam às sensações do corpo físico. Entretanto, existe uma interface entre o espírito e o corpo físico, que é o perispírito.
o perispírito ele não tem sensações. O perispírito ele é apenas o veículo transmissor de sensações. Como o perispírito tem essa característica de servir de interface entre o espírito e o corpo, ele pega as sensações do corpo físico e transmite para que o espírito tenha a percepção dessas sensações, ou seja, fica gravado tanto no perispírito como no espírito o que é a sensação de calor, o que é a sensação de frio. O que não significa que aquele espírito desencarnado efetivamente passe por um momento onde está sofrendo de calor ou de frio. Apenas as percepções ficaram ali registradas. O que faz ele sentir essas percepções é, primeiro, a noção de que está vivo. E se ele permanece vivo, como ele ainda está muito ligado à matéria, vemos a situação do avarento, muito ligado a dinheiro, a matéria, aos bens materiais, como ele tem essa ligação ainda, ele, portanto, entende que ainda tem corpo físico. E ele vê nevar, naturalmente ele sente frio. Mas esse frio que ele sente é um frio que é uma informação registrada e não uma percepção da temperatura do ambiente. Além disso, precisamos lembrar que esse homem, como o próprio Espírito São Luís fala, ele impingiu muito sofrimento a outras pessoas com a avareza dele. Com isso, ele traz na consciência uma série de questões que ele precisa dirimir. E essas questões que ele carrega de culpa por tudo que ele fez os outros sofrerem, faz com que ele tenha, então, essa percepção do frio. O frio, na verdade, seria, entre aspas, o frio do espírito. Então, esse espírito, ele tem as sensações que ele carrega em razão das culpas que ele tem na consciência. E aí, por isso que São Luís, no final, ele fala, não se deve confundir o efeito com a causa. O efeito qual é? A sensação de frio, mas a causa não é uma temperatura baixa externa. A causa é o sentimento de culpa pela avareza, pelo apego à matéria que esse espírito carrega. Na questão 257 do Livro dos Espíritos, Kardec faz um verdadeiro estudo sobre esse fenômeno das percepções do espírito. Ele começa dizendo o seguinte: o corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. Um estudo aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem encontrar-se por ocasião da morte, na ideia que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo, nas situações tão comoventes que nos revelam os dos suicidas, dos suplicados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais, e inúmeros outros fatos, muita luz lançaram sobre esta questão, dando lugar a explicações que passamos a resumir. Kardec começa aqui a fazer a análise, primeiro lembrando o seguinte, que a dor é um fenômeno físico. A dor que decorre de sensações físicas é um fenômeno físico e, portanto, é algo inerente ao corpo. Mas ele explica que a alma tem a percepção da dor, porque tudo aquilo que acontece no nosso veículo físico, ele é repassado ao nosso espírito, através da interface chamada perispírito. Então, o perispírito é um meio de transmissão de tudo aquilo que é experimentado no corpo físico para o espírito. Morto, o corpo físico, permanece perispírito e espírito. E ele explica aqui que o que acontece é que as sensações da dor, como eu já falei antes, as percepções da dor ficam registradas no espírito e também no perispírito. Dor essa que foi experimentada no corpo físico. E aí agora ele vai fazer uma reflexão sobre o perispírito, para nós podermos entender melhor esse fenômeno.
O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e, até certo ponto, da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que a quintessência da matéria é o princípio da vida orgânica, porém, não o da vida intelectual que reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos, servindo-lhes de condutos, localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés, ou vice-versa. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Então, primeiro ele aqui nos lembra o que já foi estudado lá no tomo 1, quando conversamos sobre o perispírito. O perispírito, então, é o fluido, a casca, podemos dizer assim, que está em volta do espírito. Então, seria como se fosse como se nós tivéssemos a célula, né? Nós temos uma célula, a célula tem um núcleo, o citoplasma, e existe a membrana celular. O perispírito seria essa membrana celular do espírito, não do corpo físico. Então, o espírito, que seria ali o núcleo, ele fica envolto por essa membrana, que seria o perispírito. Nos lembra ainda que o perispírito ele tem propriedades magnéticas, propriedades de energia, inerentes, obviamente, ao espírito, mas que se manifestam pelo perispírito. E, além disso, o perispírito ele utiliza-se dos fluidos do ambiente onde o espírito se encontra. Então, o espírito, no local onde ele se encontra, ele utiliza os fluidos daquele ambiente para plasmar, para construir o seu perispírito. E temos que o perispírito, então, é o campo energético que também está presente no corpo físico, porque o corpo físico, perispírito e espírito. Mas as sensações que o espírito percebe do que acontece com o corpo são transferidas para o espírito através do perispírito. Cessada a vida no corpo físico, permanece o perispírito. E é interessante que ele fala, o espírito diz que não sente mais a dor na perna, a dor na cabeça. Por quê? Porque ele não tem mais aquele veículo físico. E aí ele fica livre daquelas dores que eram inerentes àquele corpo físico. Mas ele tem ainda as percepções. Se ele tiver uma percepção de dor, essa percepção de dor não vai ser localizada, ela vai ser permeada, vai se difundir por todo o perispírito. Porque o perispírito, por ser um veículo energético, ele faz com que a energia toda circule no seu âmago, no seu fluido perispiritual. Estas últimas, ou seja, as sensações físicas, só por termo de comparação as podemos tomar e não por analogia. Liberta o corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais o inverno do que no verão. Temos-los visto atravessar chamas sem experimentarem qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, consequentemente, a temperatura. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo de que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Uma reminiscência, porém, penosa. Então, o que acontece? Entendemos que o perispírito, como não há mais corpo físico, ele não vai sofrer nenhuma ação do ambiente. Embora o espírito utilize os fluidos daquele ambiente para plasmar, para construir o seu perispírito, e precisamos lembrar que esse procedimento é um procedimento como nós respiramos e como o nosso coração bate. O espírito não precisa entrar no processo de raciocínio de como vai plasmar o seu perispírito. Não, é um processo automatizado.
O mesmo acontece quando não respiramos ou quando o nosso coração bate. O processo digestivo que acontece nos órgãos que compõem o sistema digestivo, tudo isso são reações, são ações automáticas do nosso corpo. A mesma coisa é essa questão do espírito plasmar o seu perispírito. Ele o faz de uma maneira inconsciente. Ele simplesmente capta no ambiente, como nós captamos e respiramos o ar para dali tirar o oxigênio, da mesma forma o espírito capta no ambiente os fluidos e, conforme mais elevado, ele utiliza os fluidos mais sutis. Conforme menos elevado, ele utiliza os fluidos mais grosseiros. Então, esse sentimento, essas sensações que o espírito tem, são sensações inerentes à condição moral do espírito, à sua consciência. E por isso que eles têm sensações de frio e de calor, não porque ele esteja efetivamente suportando o calor no sentido físico de aumento de temperatura, mas porque ele está suportando as consequências que o seu espírito carrega. Então, essas sensações que o espírito pode experimentar, ela não tem nenhuma relação com o ambiente externo, e sim tem relação com a essência do espírito, com as sombras que o espírito ainda carrega, com os erros que ele cometeu. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, por já não haver nele espírito nem perispírito. Este, desprendido do corpo, experimenta a sensação, porém, como já não lhe chega por um conduto limitado, ela se torna geral. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que no espírito é que está a consciência, lógico será deduzir-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria, exatamente como um corpo que morreu. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. Veja então que o perispírito é esse meio de interface entre espírito e corpo físico. Durante a vida, ou seja, enquanto estamos encarnados, nosso perispírito ele recebe as sensações do corpo físico e as transmite ao espírito. Então, quando sentimos frio, calor, fome, sede, dor, tudo isso o perispírito vai comunicar ao espírito, porque o espírito é o grande regente daquele conjunto chamado ser vivo. Fora do invólucro corporal, ou seja, livre da matéria, o espírito continua sua jornada, ou seja, ele continua vivo. E agora o perispírito, a depender do grau de elevação do espírito, pode sofrer impressões de registros que estão ali no perispírito e no espírito. E ele vai experimentar, às vezes, a dor, mas aquela dor é consequência não de estarem ali machucando o braço dele, não de estar ali ele sofrendo, por exemplo, de ler no braço. Não, mas aquela dor que ele vai sentir é uma dor consequência de alguma atitude, de alguma ação que ele tomou durante a jornada encarnatória dele. E ele fecha aqui esse trecho dizendo o seguinte: o perispírito, como ele tem essa função de interface, se nós tirarmos o perispírito, o espírito não captaria as sensações do corpo físico. É óbvio que isso não é possível, porque é condição a interligação do perispírito com o corpo físico, né? Então o espírito vai sempre ter um perispírito. O que vai mudar vai ser o grau de densidade desse perispírito. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, de onde se segue que a infância material diminui à medida que o espírito progride. Isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Mas dir-se-á, desde que pelo perispírito é que as sensações agradáveis da mesma forma que as desagradáveis se transmitem ao espírito, sendo o espírito puro e inacessível a umas, deve sê-lo igualmente às outras. O que ele nos explica aqui é que
essas sensações, elas vão diminuir também conforme a elevação do espírito. O espírito mais purificado, o espírito mais elevado, ele vai ter uma fluidez mais etérea do seu perispírito. E com isso, ele vai experimentar de maneira diferente as percepções do espírito. E a tendência é esse espírito, ele não suportar mais nenhuma sensação que seja desagradável. Mas isso aí é consequência da elevação do espírito e não consequência da maior ou menor ausência do perispírito. O perispírito ele é menos perceptível porque ele é muito mais tênue nos espíritos superiores. Entretanto, ele experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos formar, porque a esse respeito somos quais cegos de nascença diante da luz. Sabemos que isso é real, mas por que meio se produz? Até lá não vai nossa ciência. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos do ser todo e não, como no homem, de uma parte apenas do ser. Mas de que modo ele as tem? Ignoramo-lo. Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem a exprimir ideias que não possuímos precisamente, como é. Por falta de termos próprios, a dos selvagens, para traduzir ideias referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. O que Kardec aqui nos chama a atenção é que existem questões a respeito dessa percepção do perispírito e do espírito que não temos condições de sequer de conhecer, quanto mais de compreender. E os espíritos, sabendo que nossa percepção ainda a respeito desse assunto é tão atrasada, entendem por bem manter-nos ainda na ignorância nesses assuntos, porque ainda não é o momento para conhecermos com profundidade. Isso não é exclusividade dessa questão do Livro dos Espíritos. Em algumas questões do Livro dos Espíritos, umas poucas, não chegam a 10, os Espíritos dão essa explicação. Dizem que nós não temos meios de compreender. Então, precisamos confiar na espiritualidade quando diz que não temos meios ainda para entender o funcionamento de determinado princípio. E ele então agora, da mesma forma, eles nos dizem que nós não temos como entender como funciona a percepção de um espírito superior, porque nos faltaria linguagem, nos faltaria meios para expressar isso. Então, por isso que nós podemos entender que o espírito, de qualquer elevação que seja, ele tem as percepções de sensação, de audição, de visão, mas essas percepções não estão delimitadas, por exemplo, como no nosso caso, na visão, aqui nos olhos, ou na audição, aqui nos ouvidos. Porque esses órgãos, na verdade, eles são apenas um desenho, entre aspas, no perispírito. O perispírito ele funciona ali como uma grande antena que vai captando tudo em relação às pessoas ou aos espíritos em que ele tem contato. Mas o espírito, ele só progride nesse aspecto conforme ele progride moralmente. Então, resumindo, muitas das percepções dos espíritos, na verdade, são consequências de desdobramentos da sua consciência. Os espíritos têm também a capacidade de audição, de visão, de fala, mas não é a mesma capacidade que temos, porque essas potencialidades não estão adstritas a um único órgão do perispírito dele. Isso são características inerentes ao perispírito. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. Outro tanto não acontece com os de perispírito mais denso, os quais percebem os nossos sons e odores, não, porém, apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhes sucedia quando vivos. Pode-se dizer
que neles as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser e lhe chegam assim ao sensório comune, que é o próprio espírito, embora de modo diverso e talvez também dando uma impressão diferente, o que modifica a percepção. Aqui Kardec então ele nos lembra que os espíritos ainda inferiorizados eles podem ter essas sensações em razão de questões da consciência deles, porque eles vão ter o perispírito mais denso, existem problemas armazenados no espírito, em sua consciência. Mas os espíritos mais elevados, eles não têm nada mais a resgatar aqui na Terra. E como eles não têm nada mais a resgatar, eles estão mais livres. E Kardec, no finalzinho, ele fala o seguinte: o nosso perispírito, como ele é um campo energético, as sensações que ele tem, as percepções de audição, de visão, na verdade são percepções desse campo energético. Não é a percepção ali do olho, não é a percepção do ouvido, é a percepção do campo energético, que é o perispírito. E aí, com essa percepção, eles levam ali para o espírito aquelas informações coletadas através dos sensos de percepção, através do pensamento, através do instrumento da fala, do instrumento da visão, que na verdade está tudo atrelado à potencialidade do espírito. Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto nos compreendem sem o auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento. Em apoio do que dizemos, há o fato de que essa penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito. Pelo que concerne à vista, essa para o espírito independe da luz qual a temos. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe. É, contudo, mais extensa, mais penetrante nas mais purificadas. A alma, o espírito, tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Estas, na vida corpórea, se obliteram pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea, se vão desanuviando à proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. Então vejam, repetindo o que já foi falado, as percepções de sentidos como conhecemos, olfato, audição, visão, elas ocorrem no espírito por questões de percepção do próprio perispírito desse espírito. Nos espíritos menos elevados, eles suportam ainda os efeitos da vivência no corpo físico. Ao lírio do meio ambiente, esse invólucro varia de acordo com a natureza dos mundos. Ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa, quando passamos do inverno ao verão ou do polo ao equador. Quando vem visitar-nos os mais elevados, se reveste do perispírito terrestre, e então suas percepções se produzem como no comum dos espíritos. Todos, porém, assim os inferiores como os superiores, não ouvem nem sentem senão o que queiram ouvir e sentir. Não possuem órgãos sensitivos. Eles podem livremente tornar ativas ou nulas as suas percepções. Uma só coisa são obrigados a ouvir: os conselhos dos espíritos bons. A vista, essa é sempre ativa, mas eles podem fazer-se invisíveis uns aos outros. Mais uma vez aqui temos o seguinte: o perispírito é formado pelos fluidos que estão disponíveis no ambiente para o espírito. Quanto mais elevado o espírito, mais ele consegue utilizar os fluidos sutis, enquanto os menos elevados utilizam os fluidos mais grosseiros. Então, o espírito ele vai ter um perispírito mais ou menos denso, de acordo, primeiro, com o fluido no ambiente, segundo, com sua elevação moral. Quanto mais elevado, mais ele vai retirar do ambiente os fluidos mais sutis. Conforme a categoria que ocupem, pode ocultar-se dos que lhes são inferiores, porém não dos que lhes são superiores. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Aclara-se à medida que ele se desprende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, independentemente da possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos.
quanto à sua extensão através do espaço indefinido, do futuro e do passado, depende do grau de pureza e de elevação do espírito. Este ponto é bastante interessante. Aqui Kardec nos lembra que os espíritos mais elevados, eles podem ser vistos ou não pelos outros espíritos mais grosseiros. Vai depender do interesse desse espírito mais elevado em permitir que o espírito menos elevado o veja. Já os espíritos mais grosseiros, como o perispírito mais denso, eles são vistos por todos os espíritos. Mas esses espíritos, apesar de estarem no plano espiritual, eles não conseguem perceber os espíritos mais elevados. Por quê? Porque eles estão numa sintonia mais baixa. E por que os outros mais elevados conseguem perceber eles? Porque como eles têm uma vibração mais alta, quem tem a vibração mais alta também vê o menos. O difícil é chegar na vibração mais alta, mas a vibração mais alta vê quem está embaixo, vê quem tem uma vibração menor. O espírito mais elevado, então, ele consegue ver e ver nos outros espíritos. Ele só vai ser visto pelos espíritos com a vibração menor se ele permitir, ou seja, se ele baixar o padrão vibratório dele para que ele seja percebido. E, da mesma forma, mesmo esse espírito sendo elevado, ele não consegue enxergar os espíritos mais elevados que ele. Por que não consegue? Em razão dessa diferença entre o espírito mais grosseiro e o mais elevado. Então, os espíritos superiores, eles podem permitir-se ser vistos pelos menos elevados. O contrário não é verdade. Os menos elevados, eles não conseguem ver os espíritos superiores, a menos que eles permitam. E conforme as esferas vão ficando mais elevadas, essa questão vibratória ela não muda. Então, pode ser até um espírito bom, mas se ele não chegou ainda na condição de espírito puro, ele não vai visualizar os espíritos puros, a não ser que esses espíritos puros permitam que ele tenha a visão deles. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira por que viveu na Terra. Certo, já não sofrerá mais de gota nem de reumatismo, no entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever daqueles. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria, que quanto mais livre estiver da influência desta, ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência, desde a vida atual. Ele tem o livre-arbítrio, tem, por conseguinte, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Veja que aqui Kardec já está caminhando para a conclusão, dizendo o seguinte, que tudo que o espírito experimenta é consequência de como ele viveu a vida terrena. Os equívocos dele vão repercutir no seu espírito e no seu perispírito, e, portanto, ele poderá experimentar sensações que não são sensações físicas, mas, diante da percepção dele e da inferioridade dele, ele acredita que ainda está tendo aqueles problemas que ele também experimentava quando estava encarnado. E nos explica ainda Kardec que, para que nós possamos nos libertar dessas percepções, somente nós mesmos podemos fazer isso. Não cabe a nenhum outro aliviar essas sensações, porque as sensações são consequência do nosso estado de consciência, daquilo que fizemos de bom e o que fizemos de mal. Agora Kardec vem trazendo para a gente sugestões de conduta, de vida, para que, quando estivermos lá no plano espiritual, não enfrentemos essas vicissitudes que foram estudadas. Sentimento de calor, frio, sensação de calor, frio, sensação de fome, de sede. E ele vem explicando o seguinte: dome suas paixões animais, não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merecem. E então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria. E quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá influência,
Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido, nenhuma impressão desagradável eles lhe deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Vemos aqui Kardec, então, nos passando uma receita, uma sugestão de conduta para a vida. E fazendo essa sugestão de conduta, quando desencarnarmos, não experimentaremos essas percepções do espírito. Percepções essas, como vimos, equivocadas, porque, na verdade, não há percepção física do perispírito. O que há são consequências de comportamentos, de pensamentos que alimentamos durante a existência carnal e que depois nos prendem a determinadas situações no mundo espiritual. Então ele explica que tudo aquilo que o corpo tiver vivido e tiver, obviamente, impactado o perispírito e o espírito, já não vai afetar o espírito, porque ele, numa posição mais elevada, ele consegue suportar e discernir as dificuldades e, portanto, ele não vai ficar tendo percepções que não mais existem para o espírito, que não são mais alcançáveis pelo espírito, porque ele está mais etéreo, está mais fluido e, portanto, mais liberto das impressões negativas do corpo físico. Obviamente que isso depende e exige de nós o esforço para a nossa elevação espiritual. Muito obrigado a todos pela atenção. Desejo que tenham um bom proveito com essa aula. Um grande abraço e até nossa próxima aula.